Toneladas de resíduos agrícolas se acumulam em uma região carente da Índia. Vê-se como um grupo de engenheiros manipula as cascas de coco descartadas para o processamento. Por que usar esse material orgânico na pavimentação? À primeira vista, soa estranho construir estradas com cascas, mas na prática isso gera vias de alta durabilidade. O resíduo vira infraestrutura sólida. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar a mudança drástica no ambiente físico da comunidade inteira. O segredo técnico transforma o lixo acumulado em uma estrada funcional. A solução resolve o problema do descarte e do transporte simultaneamente. A engenharia local completa o ciclo de reutilização com sucesso. 19 bilhões de cocos são colhidos anualmente nas plantações férteis do sul da Índia, marcando a região como um gigante agrícola. Por que essa quantidade astronômica de frutos se tornou essencial para a engenharia civil local? O foco tradicional sempre recaiu sobre a indústria alimentícia e cosmética. No entanto, os engenheiros descobriram na casca fibrosa a única solução viável para impedir o colapso total das estradas rurais. O clima tropical submete a infraestrutura a um ciclo de desgaste implacável e contínuo. 2 estações chuvosas consecutivas bombardeiam o terreno, seguidas imediatamente por um período de calor intenso. Vê-se como a base de terra é lavada violentamente pelas tempestades tropicais, enquanto a superfície pavimentada racha e se fende devido à expansão e contração térmica sob o sol. A estrada se desintegra rapidamente sob essas forças naturais opostas. Mas isso é apenas o começo do desafio técnico. A fibra de coco, reconhecida por sua resistência natural à poluição, é transformada em um escudo geowake de proteção. Esse material 100% natural trava o solo em sua posição original, espalhando a pressão dos veículos e prevenindo a erosão durante os dilúvios. À primeira vista, a malha parece simples, mas na prática ela mantém a estrutura do terreno, permitindo que a água flua naturalmente através das fibras, preservando o equilíbrio ambiental. Depois fica mais complexo o aproveitamento industrial do fruto. Enquanto a água é envasada para consumo e a polpa branca é triturada em farinha ou óleo de coco, a casca segue um caminho distinto. Pode-se notar a separação rigorosa dos materiais, onde até os subprodutos menores são convertidos em ingredientes alimentares. Tudo só se complica na preparação da matéria-prima estrutural. O foco técnico agora se volta para a conversão da fibra bruta no resistente tecido geoxil. A proteção das rodovias contra o clima severo depende da precisão desta manufatura. A fibra preparada está pronta para iniciar sua transformação em uma solução de engenharia definitiva, 10 metros de altura sem cordas. Essa é a escalada arriscada que os trabalhadores enfrentam diariamente. A extração das cascas de coco obedece a um cronograma biológico rígido. Por que a colheita é realizada exatamente 1 ano após a formação do fruto? O prazo parece extenso para uma simples colheita, mas é exatamente nesse ponto que as cascas estão maduras o suficiente para serem processadas para a refeição. A subida nos troncos ocorre sem qualquer equipamento de segurança. Pode-se notar o esforço físico para cortar os cachos manualmente no topo das árvores. Os trabalhadores deixam os cocos caírem em queda livre até o solo. Cada unidade pesa mais de 3 kg, gerando um impacto pesado na aterrissagem. Mas isso é apenas o começo dos problemas. No entanto, o método manual não é eficiente em todos os lugares. Em campos difíceis ou árvores muito altas, usam-se toras longas de até 10 metros para cortar a partir do chão. À primeira vista, isso mantém o agricultor seguro, mas na prática compromete a qualidade da colheita. Vê-se como o choque violento contra pedras ou raízes expostas quebra a casca. O dano físico afeta o valor do produto colhido imediatamente. O material é então levado ao local de reunião na ilha para a remoção da pele.
O lote segue para a próxima fase de tratamento. De 500 a 1.000 cocos são descascados diariamente por um único trabalhador qualificado. Por que a média de produção varia tanto? O ritmo obedece estritamente ao tamanho do fruto e ao nível de umidade da casca. Vê-se a estaca de madeira afiada ou o logão metálico penetrar a superfície fibrosa. À primeira vista, o movimento parece bruto, mas na prática separa a pele do caule com cuidado calculado. A câmera revela o volume da casca, que compõe de 35 a 45% do peso total. Mas isso é apenas o começo. É nesta camada removida que se encontra a preciosa fibra de capim-limão. O material segue adiante para o processamento. Até 2 toneladas de material bruto são processadas diariamente nas instalações, onde caminhões descarregam a fibra de coco compactada, contendo a valiosa fibra. O material é imediatamente despejado em uma área aberta para o armazenamento inicial, onde passa por uma lavagem preliminar. Sob a luz direta, as fibras são espalhadas para secar naturalmente, ocupando grandes faixas de terreno. À primeira vista, o processo parece apenas uma acumulação desordenada de resíduos agrícolas, mas na prática é uma etapa calculada de preparação industrial. Por que o material precisa permanecer exposto ao sol por um período tão longo de 2 a 4 semanas? A duração exata depende da estação do ano, mas o objetivo físico é insubstituível para a qualidade final. Essa secagem lenta reduz o teor de água de cerca de 65% para aproximadamente 15%, o que amolece os resíduos e torna a separação mecânica viável. Fabricantes de grande porte recolhem a enorme pilha de resíduos secos usando maquinário pesado e a transportam para o depósito de resíduos principal para iniciar o processamento. Caminhões basculantes direcionam a carga diretamente para o sistema de alimentação automatizado. Pode-se notar como a esteira transportadora leva o material para a unidade de decorticação em uma velocidade baixa e extremamente estável. Isso garante um fluxo sustentável para que a separação ocorra sem interrupções ou sobrecargas. Mas isso é apenas o começo. Dentro do decorticador, a dinâmica muda drasticamente com a introdução de correntes de ar. A taxa de fluxo de ar atua sobre o material, baixando a umidade restante de cerca de 15% para menos de 5%, para estabilizar a fibra definitivamente. O resfriamento final garante que a combinação sonora se torne mais leve e limpa, pronta para ser levada à instalação de resfriamento. A fibra é então movida para a área de manutenção, onde a máquina trabalha continuamente. A capacidade de produção atinge até 3 toneladas de fibra por dia nesta etapa crítica de formação de feixes. Depois fica mais complexo. Aqui, a corda é afrouxada e classificada rigorosamente com base no comprimento das fibras individuais. Selecionam-se apenas as cordas com a força de tração exigida, garantindo que o material não quebre ou deslize durante o processo de rolagem do geoexil. Dependendo das necessidades do produto final, a corda pode ser aperfeiçoada para se tornar mais fina e macia, ajustando-se a vários tipos de ferramentas e requisitos de resistência. Após o preparo, o feixe é enrolado, amarrado e enviado para a área de laminação, onde sua função muda para o fortalecimento do solo e controle de erosão. E isso ainda não é o limite. Vê-se como o tecido final é enrolado em grandes bobinas, prontas para serem transportadas para projetos rodoviários ou estabilização de encostas. Uma média de 100 kg de mistura de fibra pode produzir cerca de 250 a 300 metros de tecido GOXXL. Com uma largura padrão de 1 metro, o custo do produto varia entre 120 e 180 dólares por metro, dependendo sempre da espessura e densidade exigidas. O tecido finalizado segue seu caminho para a aplicação no terreno. Uma única bobina contínua do Geosilo Quarrier é carregada no caminhão
para iniciar a jornada até a área de construção designada. Após ser localizado, o rolo é baixado manualmente ou com o auxílio de uma ferramenta de içamento, variando conforme as dimensões e o comprimento exato da peça. O movimento desse grande rolo contínuo ajuda o processo de instalação a correr suavemente, eliminando a necessidade de muita costura ou uso de ferro para emendas. A seguir, a estrada estreita é utilizada para alisar e suavizar a superfície do solo, removendo solavancos, material solto e lugares irregulares ao longo do trajeto. Por que é tão crítico remover todas as imperfeições do solo antes da aplicação do tecido? Aparentemente, o peso das camadas superiores resolveria qualquer desnível menor. No entanto, esse nivelamento cria uma base sólida e uniforme, garantindo que o GeoXcel Coir possa ser colocado de forma perfeitamente plana, sem qualquer atrito ou lacunas que comprometeriam a estabilidade. No local de trabalho, o rolo é posicionado no início da estrada e puxado ao longo do caminho pela equipe de construção. Pode-se notar como os trabalhadores abrem cuidadosamente o rolo esquerdo do GeoXcel no chão, alisando-o para garantir que permaneça reto e em contato total com a terra. À primeira vista, o material parece apenas repousar sobre o solo, mas na prática, os trabalhadores fixam o tecido no lugar usando um pino para impedir qualquer movimento durante o próximo estágio de construção. O diâmetro correto e a superfície lisa asseguram uma drenagem ideal, retenção de solo e distribuição uniforme da carga. O GeoXcel Coir ajuda a estabilizar o terreno abaixo dele, segurando as partículas de solo no lugar, especialmente durante chuvas fortes. A estrutura confortável do material espalha a pressão e reduz a precipitação local em solo fraco ou instável, tornando-o muito adequado para margens de rios e áreas propensas à erosão. Mas isso é apenas o começo da estabilização. Após a estrada estar segura, a camada de trilhos é espalhada sobre ela para formar a superfície do porão de carga. Isso ajuda a esconder os eixos em seu lugar e distribuir a carga uniformemente antes que a camada de solo seja adicionada. O motorista da estrada segue o local logo atrás para construir a superfície e cria uma base lisa e estável. Vê-se a camada atingindo de 10 a 15 centímetros de espessura, garantindo que seja forte o suficiente para suportar a superfície final da estrada. Esta mina é seguida por uma camada de solo que cria uma base uniforme, bem como protege o GeoXile da pressão direta das rochas. Depois, fica mais complexo. Uma camada de pedra sólida é espalhada sobre a estrada para aumentar o suporte e o reparo da drenagem profunda. A superfície da estrada, então, bloqueia essa inclinação, tranca as pedras no lugar e cria uma fundação sólida, pronta para o estágio final de construção. Depois que a base está estável, os passos permanecem semelhantes à construção de uma estrada de asfalto padrão. O asfalto é espalhado uniformemente, apertado em várias passadas e finalizado para atender às condições rigorosas de lisura e estanqueidade. O resultado é uma estrada transformada em uma via mais longa, sem muitas rachaduras e com uma vida útil prolongada, pronta para resistir a condições climáticas severas. 4 graus Celsius. Essa é a temperatura crítica mantida nos tanques de capacidade de 1.000 litros para preservar o líquido recém-extraído. Por que a água de coco exige um processamento industrial tão imediato e rigoroso? À primeira vista, o líquido parece perfeitamente protegido pela casca dura e impermeável da fruta ainda na árvore. Mas na prática, a água de coco é extremamente instável e, assim que exposta ao ar, sofre oxidação e degradação bacteriana, exigindo intervenção tecnológica em questão de segundos. O coco entra no sistema automático, onde uma perfuratriz de precisão abre um orifício milimétrico na casca dura para drenar o conteúdo. O líquido viaja imediatamente para os tanques resfriados, passando por um sistema de filtragem avançado que remove sujeira, resíduos sólidos e óleos naturais.
Pode-se notar como a água passa por uma segunda coagem para eliminar bactérias e baixar a temperatura novamente, mantendo o valor nutricional intacto. Daqui, o fluxo segue para uma linha de armazenamento moderna, onde é envasado em camadas de papelão estéreis que protegem contra luz e ar. Toda essa operação atinge a marca impressionante de 6.000 embalagens por hora, garantindo distribuição em larga escala. Mas isso é apenas o começo. Enquanto a água segue seu caminho, a carne do coco toma um rumo diferente nas esteiras industriais. Após a remoção da casca marrom e dura, a carne branca e macia é coletada para a extração de óleo precioso. A matéria-prima é cortada em pedaços menores e transferida para um sistema de lavagem automática. Vê-se a água de alta pressão atingindo a superfície da carne para remover areia e impurezas persistentes. Algumas fábricas utilizam água morna ou soluções desinfetantes leves para maximizar a higiene nesta etapa. Depois, fica mais complexo. Fatias limpas de coco são lançadas em trituradores que giram em alta velocidade, convertendo os pedaços em uma mistura suave e homogênea. Essa massa segue para prensas mecânicas ou a frio, onde uma forte compressão separa o óleo da fibra residual. Esse método preserva o aroma natural e os níveis de umidade essenciais. O óleo puro é coado cuidadosamente e transferido para a área de armazenamento, onde sistemas de envase automático preenchem garrafas de vidro ou plástico com precisão absoluta. O processo ocorre em ambiente estéril para garantir a longevidade do produto final. O processo está apenas ganhando velocidade na produção de leite de coco. A carne é moída ainda mais finamente e direcionada para uma linha de embalagem totalmente automatizada. Uma única unidade fabril processa até 2.000 xícaras de leite por hora, selando-as hermeticamente em segundos. O leite, então, entra nos sistemas de processamento de alta pressão. A tecnologia aplica uma força esmagadora de até 600 megapascais para eliminar bactérias sem a necessidade de calor térmico. Graças a esse método, a nutrição natural é preservada por muito mais tempo do que na esterilização tradicional. As latas são organizadas em caixas de papelão, contendo cerca de 24 unidades, rotuladas com códigos de barras para rastreamento global. E isso ainda não é o limite. A carne branca também passa por uma transformação para se tornar um doce tradicional colorido. O material é fatiado com espessura controlada de 2 a 3 milímetros. Após um enxágue com água morna para reduzir a oleosidade natural, as fatias são cozidas com açúcar em fogo médio. O cozimento se estende por 45 a 60 minutos, permitindo que o açúcar penetre nas fibras sem destruir a estrutura do coco. A secagem final atinge um nível de 60 a 70%, o que estende o tempo de armazenamento, mantendo a maciez característica. O produto é distribuído uniformemente em sacos com fecho Ziploc, que são selados com calor e etiquetados com data de produção. O processamento conclui esta fase, deixando o produto pronto para seguir ao consumidor. Duas datas cruciais são gravadas nas embalagens para garantir a segurança alimentar: produção e exportação. Por que esse monitoramento duplo é necessário? Aparentemente, o coco é uma fruta resistente ao tempo, mas o controle rigoroso de prazos assegura a integridade absoluta até o consumo final. A jornada da matéria-prima toma rumos visuais inesperados ao sair da fábrica. À primeira vista, as fibras da casca parecem resíduos frágeis, mas na prática tornam-se mantas geotêxteis que reforçam a base de rodovias. Pode-se notar como o material sustenta o solo sob o asfalto, e a versatilidade se expande ainda mais, desde insumos para a construção civil até produtos de saúde e beleza. O processamento não deixa sobras. O coco prova tecnicamente que não existe parte descartável em sua estrutura. A transformação física do ordinário em extraordinário completa seu ciclo aqui.